É isso aí, galera! Estamos de volta para mais um encontro aqui na vibe total da biologia. E eu tô tocando essa música pro clima ser leve porque o nosso tema, é um tema que alguns acham pesado, mas vamos lá. Fala, galera! Voltamos com tudo! E hoje aqui no nosso segundo encontro a gente vai terminar um pouquinho daquele assunto que a gente estava falando no vídeo anterior. A gente estava falando sobre respiração celular, falamos da glicólise, do ciclo de Krebs, da cadeia respiratória, de todos aqueles processos em que a gente queria desesperadamente, avidamente formar ATP, né? Na verdade, a gente queria produzir energia para o teu corpo conseguir ficar aí vivinho assistindo essa aula, tranquilo? E faltou só um pedacinho que eu queria aprofundar agora com vocês, que é falar sobre os inibidores e os desacopladores da cadeia respiratória. Antes de falar disso, eu queria só lembrar um pouquinho do que era a cadeia respiratória, a última etapa da respiração celular. Aliás, só fazendo um review geral aqui, eu falei que a glicose era quebrada, gerando ácido pirúvico, 2 moléculas de ácido pirúvico. Tínhamos como saldo 2 ATPs e 2 NADs reduzidos. Depois esses ácidos pirúvicos iam para a mitocôndria e lá no ciclo de Krebs ele era quebrado, gerava acetil. Esse acetil se unia à coenzima A, entrava no ciclo de Krebs e ao longo de todo esse processo a gente produzia mais 8 NADs, mais 2 FADs e 2 ATPs. E aí então, insatisfeitos com essa quantidade de ATP, fomos lá para a mitocôndria na cadeia respiratória para que os NADs e FADs entregassem os seus elétrons para os aceptores de elétrons. E é aí que a gente volta o nosso raciocínio. A gente tem lá na mitocôndria, então, uma membrana interna, uma membrana externa, ok? E um espaço entre essas membranas, que era o espaço intermembranas. Olha que óbvio, né? Espaço intermembranas que fica entre uma membrana e outra, né? O NAD e o FAD chegam lá, todos serelepes, pimpões e felizes, e transferem os seus elétrons para os aceptores de elétrons, que são, na verdade, a gente tem alguns conjuntos de aceptores que ficam ali na crista mitocondrial, ali nas dobras da membrana interna, e conforme esses elétrons são transferidos, os íons H+, são bombeados para o espaço intermembranas. Esses íons H+, atravessam a ATP sintase e é isso que fornece energia para que o ADP consiga se ligar ao fosfato, ou seja, para fosforilarmos o ADP e formar então o bendito ATP, que é o que a gente quer, beleza? Mas esses elétrons, então, eles passavam de aceptor em aceptor até chegar no aceptor final de elétrons, que era quem? O lindo do oxigênio, beleza? Os íons H+, se ligavam com o oxigênio, formavam água no final, enfim, isso era a cadeia respiratória e depois desse processo mais 34 ATPs eram formados para se somar aos outros 2 da glicólise, 2 do ciclo de Krebs, então ter 38 ATPs como rendimento total da respiração celular por molécula de glicose. Show! Muito bom. Só que o lance é o seguinte, tem algumas substâncias que podem interferir nesse processo, beleza? Atrapalhar esse processo da cadeia respiratória de transferência de elétrons ou então de formação de ATP, e a gente tem que saber diferenciar 2 grupos de substâncias, os inibidores e os desacopladores da cadeia respiratória, tá bom? O que é um inibidor da cadeia respiratória? É uma substância que vai parar todo o processo. O inibidor da cadeia respiratória é uma substância que, quando interage com algum daqueles 4 complexos de aceptores de elétrons, ele vai impedir a passagem de elétrons. E aí, impedindo a passagem de elétrons, bem, se eu não tenho passagem de elétrons, eu não consigo também transferir os íons H+ para esse espaço intermembrana. Se não tem íon H+ passando para o espaço intermembrana, não vai passar pela ATP sintase, ou seja, eu não vou ter formação de ATP, beleza? Ao mesmo tempo, se o elétron não passa, eu também não tenho consumo de oxigênio, porque o oxigênio é o aceptor final, e se não chega elétron lá, não vou consumir oxigênio, beleza? Então, quais são as principais características de uma molécula que é inibidora da cadeia respiratória? Interrompe a passagem de elétrons pela cadeia, impede a síntese de ATP e diminui o consumo de oxigênio. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar alguns exemplos disso e nas provas de vocês eles já apareceram. Segundo grupo de moléculas de substâncias que podem interferir na cadeia respiratória são os desacopladores. E aqui a gente tem uma coisa que é super interessante. Os desacopladores, eles não
vão impedir a passagem de elétrons pela cadeia respiratória. Dependendo do grupo de desacoplador, né, do tipo de substância que a gente está falando, pode até acelerar a passagem de elétron. Se ele não interferir na passagem, o consumo de oxigênio vai ficar o mesmo que você tinha antes. Se ele acelerar essa passagem, você vai ter até um leve aumento nesse consumo de oxigênio. Mas tem uma coisa interessante. Mesmo sem impedir a passagem de elétrons, ele impede a produção de ATP. Tu fala, pô, Mário, mas como? Porque se está passando elétron, a gente vai conseguir bombear H+ para o espaço intermembrana. Beleza, até aí ok. Só que para formar ATP, esse H+ precisaria atravessar a ATP sintase para gerar energia para fosforilar. Esse é que é o grande problema. É aí que está a diferença. Esses íons H+ não vão atravessar a ATP sintase, porque esses desacopladores, eles desfazem aquele gradiente de prótons. É como se eu arrumasse um outro caminho para que esses H+ atravessassem do espaço intermembranas para a matriz sem ter que passar pela ATP sintase. Beleza? Então, se ele não passa pela ATP sintase, não vai produzir ATP. E aí, então quais são as características do desacoplador? Não interrompe a passagem de elétrons, impede a síntese de ATP, mas também não vai diminuir o consumo de oxigênio, já que os elétrons passam e ele, como aceptor final, vai continuar sendo consumido, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês de cada um deles, tá? Primeiro, os inibidores da cadeia respiratória. O inibidor mais conhecido, que mais é cobrado na prova de vocês, na verdade, é o monóxido de carbono. Por quê? No complexo 4, lá no finalzinho da cadeia respiratória, né, da passagem da cadeia transportadora de elétrons, a gente tem ali uma molécula chamada de citocromo C oxidase. A citocromo C oxidase é quem transfere diretamente esse último elétron para o oxigênio. Então pensa, você tem a citocromo C oxidase que precisa se ligar ao oxigênio. Então nesta proteína você vai ter um sítio de ligação para o oxigênio e quando o oxigênio se liga a ela, ele consegue receber o elétron que veio passando pela cadeia transportadora de elétrons e chegou a citocromo C oxidase. Qual é o grande problema? Quem é que também consegue se ligar a este mesmo sítio de ligação, ou seja, age como um inibidor competitivo do oxigênio? O monóxido de carbono, o famoso monóxido de carbono. Ele se liga porque a citocromo C oxidase também tem um grupamento M, assim como aquele que existe na hemoglobina, e por isso o monóxido de carbono compete com o oxigênio, não só na hemoglobina, mas também na citocromo C oxidase. E aí, com isso, o monóxido de carbono se ligando à citocromo C oxidase, não tem mais como transferir elétron para o oxigênio. Você para, então, toda a cadeia transportadora de elétrons e, com isso, você para o bombeamento de H+, e a síntese de ATP, beleza? Então, o monóxido é o exemplo mais conhecido. Mas também o cianeto. O cianeto também é um inibidor da cadeia transportadora, porque ele também se liga à citocromo C oxidase, tá? Esses no complexo 4. Existem outros inibidores menos conhecidos, então alguns barbituratos que se ligam ao complexo 1, rotenona, que é muito utilizado em inseticidas, que inibem o complexo 1 também, e aí com isso o elétron nem passa do primeiro complexo, então quando você estiver matando lá os seus insetinhos, pode ser que você esteja inibindo a cadeia respiratória desses insetos através dessa substância, tá? O malonato, que também inibe a succinato desidrogenase, que atua no complexo 2, não precisa decorar esse nome, tá? São apenas exemplos. A actinomicina A, que é um tipo de antibiótico, já inclusive apareceu em questões da UERJ, mas você também não precisa decorar, a UERJ te diz qual é a função dela na questão, tá? Então são exemplos de inibidores. E de desacopladores a gente tem alguns, o dinitrofenol, termogenina, irisina, e aqui vai uma observação interessante. Muitos desses desacopladores acabam sendo termogênicos. O que é isso? O que eles... termo vem de temperatura, né? Então eles atuam regulando, de certa forma, a temperatura ou interferindo na temperatura, na produção de calor internamente, no processo de termogênese, tá? E aí, como a gente vê isso daí no dia a dia, né? Quando você pega animais que hibernam, alguns animais que hibernam têm lá a termogenina, que é uma enzima que atua como um desacoplador. Para esses animais é super importante que parte daqueles íons H+, que chegam até ali na cadeia respiratória, sejam
utilizados para a produção de calor e não para a produção de ATP. Então, parte desses íons vai ser desviado da produção de ATP para a produção de calor. Algumas pessoas fazem uso de termogênico, até mesmo, né, principalmente pessoas que estão aí nesse processo de querer ficar sarado, né, porque né, daqui a pouquinho já chega aí mais um verão e você já está se preparando para o verão do ano que vem, aí você quer ficar lá com o teu corpo em dia. E aí você começa a tomar alguns termogênicos porque dizem que isso daí pode realmente emagrecer. Realmente, né, até pode auxiliar no processo, não somente isso vai te emagrecer, mas isso pode auxiliar no processo, porque você desvia realmente o uso desses H+, para a produção de ATP, para a produção de calor ao invés da produção de ATP. E aí o teu corpo ele se vê obrigado a utilizar mais reservas energéticas para a produção de ATP do que utilizaria antes, ok? Então, o dinitrofenol, a termogenina, a irisina, sendo que alguns desses, como o dinitrofenol e a irisina, já apareceram em provas. Então, só para você entender direitinho, vou resolver aqui algumas questões. Enem 2019, ano passado, olha a questãozinha que apareceu lá. O 2,4-dinitrofenol, o famoso dinitrofenol que eu falei agora há pouco, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura, no espaço intermembranas, prótons, H+, provenientes da atividade de proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Até aqui nenhuma novidade. Até aqui você já tinha ouvido falar disso tudo que eu já tinha falado para você. E aí ele manda. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O que ele está querendo dizer? Ele só não quis dizer diretamente, que senão a resposta ficaria óbvia. Não vai passar pela ATP sintase. Beleza? Que com esse nome faz síntese de ATP, né? Então, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. E aí a questão te pede, o efeito emagrecedor desse composto está relacionado? E a resposta seria a letra E, redução da produção de ATP, porque a gente já viu que o desacoplador, ele não impede a passagem de elétrons, os íons H+, são bombeados para o espaço intermembranas, porém não passa pela ATP sintase. Logo, embora tudo aconteça normalmente, você não tem a produção de ATP. Logo, vai ter a redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Então, questãozinha fresquinha do ano passado do Enem, tá? Aliás, foi a primeira vez que apareceu o desacoplador na prova do Enem, eu fiquei emocionado, porque na UERJ sempre aparecia. E aqui, ó, vamos para a UERJ, 2014, vocês lembram desse caso? Laudos confirmam que todas as mortes na Boate Kiss ocorreram pela inalação de fumaça. Não sei se vocês vão lembrar desse caso, sei que vocês eram bem jovens em 2014, mas uma boate, ela pegou fogo e o revestimento acústico da boate, quando queimou, acabou liberando bastante monóxido de carbono, cianeto, enfim, outros gases. E aí tá lá, necrópsia das 234 vítimas daquela noite revela que todas as mortes ocorreram devido à inalação de gás cianídrico e de monóxido de carbono gerados pela queima do revestimento acústico da boate. Os dois agentes químicos citados no texto, quando absorvidos, provocam o mesmo resultado: paralisia dos músculos e asfixia, culminando na morte do indivíduo. Opa, vamos lá. Paralisia do músculo. O que você precisa ter para movimentar o teu músculo? Você precisa ter ATP, você precisa de energia. Logo, né, como essas moléculas aqui a gente já viu que são inibidores da cadeia respiratória, você para de produzir ATP. Beleza? Mas diz também que gera asfixia. Por quê? Esses dois compostos se ligam ao grupamento M, que tem tanto lá na citocromoceoxidase, que eu falei, quanto na hemoglobina. Então, também o transporte de oxigênio pelas hemácias vai ficar prejudicado. E você vai, nesse caso ali, caso você estivesse na boate, ficaria também asfixiado. Com base nessas informações, pode-se afirmar que tanto o gás cianídrico quanto o monóxido de carbono interferem no processo denominado, e daqui, das opções, não era síntese de DNA, não era transporte de íons, não era eliminação discreta, era o quê? Metabolismo energético, que é o que a gente está estudando agora, letra D de Deus, letra D de W. Agora aqui, UERJ 2012, agora uma específica da UERJ. A irisina, um hormônio recentemente descoberto, é produzido por células musculares durante a atividade física. Ela atua sobre as mitocôndrias de certos tipos de células adiposas, acelerando a oxidação dos lipídios e liberando energia sob a forma de calor. Olha que legal, ele está falando que atua sobre a mitocôndria
que a gente sabe que é utilizado para a produção de ATP, é a central energética da célula, mas não está falando que está produzindo ATP, está dizendo que está produzindo calor. E aí manda, identifique a alteração provocada pela irisina sobre o metabolismo energético das mitocôndrias dessas células adiposas. Nomeie um outro hormônio conhecido cuja atuação seja semelhante à da irisina nas células do organismo. A primeira parte é mais importante para o nosso caso. O que ela faz, né? Então, quando ele pede identifique a alteração provocada pela irisina, qual é essa alteração? A alteração é o desacoplamento da fosforilação oxidativa, ou seja, da cadeia respiratória. Ele é um desacoplador, beleza? Como hormônio, você poderia citar os hormônios tireoidianos, né? Tirando a calcitonina, que é um hormônio tireoidiano que age no metabolismo de cálcio, você tem T3 e T4, que são hormônios que também atuam nesse metabolismo de produção de calor, beleza? No nosso corpo, e por isso poderiam ser comparados aí à irisina, beleza? Então, não dá mole, desacoplador e inibidor da cadeia respiratória é um tema que aparece nas provas de vocês, então arrasa aí que eu vou voltar pro meu violãozinho. Valeu, galera! I wanna love you!